Vamos ler um texto aqui, meus irmãos. Está no livro Obras Póstumas, capítulo 4, Emancipação da Alma, item 24. Durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, esse não dorme. Aproveita-se do repouso do primeiro e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser. No gozo, então, da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre àquele por um laço fluídico que serve para fazê-lo voltar à vida corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço, só a morte o rompe. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo. Quando dormimos, ficamos temporariamente no estado em que nos achamos de maneira definitiva após a morte. Os espíritos que depois da morte de seus corpos se desligaram da matéria tiveram sonos inteligentes. Aqueles, quando dormem, juntam-se à sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, quando morrem, acham inteiramente acabadas. Isso deve ensinar-vos a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, como o disse um santo. Assim é com relação aos espíritos elevados. Quanto à massa geral dos homens, que, por ocasião da morte, tem de passar por aquela perturbação, por aquela incerteza de que eles próprios vos hão falado, esses vão a mundos inferiores à terra, onde os chamam antigas afeições, ou em busca de prazeres ainda mais degradantes, talvez, do que os de sua predileção neste mundo. Vão à cata de doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que entre vós professam. O que gera na terra simpatia é apenas o fato de que o espírito, ao despertar, se sente vinculado pelo coração àqueles em cuja companhia acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Por outro lado, o que também explica essas invencíveis antipatias que uma criatura às vezes experimenta é que ela sente dentro do seu coração que os que lhe são antipáticos possuem uma consciência diversa da sua, pois que ela os conhece sem jamais os ter visto. É também o que explica a indiferença que nasce da circunstância de não nos interessar o granjeio de novos amigos, quando sabemos que outros contamos que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Por meio do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso o que faz que os espíritos superiores consintam, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Deus quer que, enquanto se achem em contato com o vício, eles possam ir retemperar-se na fonte do bem, para não suceder que também venham a falir quando o que lhes cabe é instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para irem ter com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, pois que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que vistes.
é que a vossa alma não se acha em todo o desenvolvimento de suas faculdades. Não é muitas vezes mais do que a lembrança da perturbação que experimenta à partida ou à volta, a qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Se assim não fosse, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os mais sábios como os mais simples têm? Também os maus espíritos se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas ou pusilânimes. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas resultantes da recordação incompleta do que durante eles foi visto. Dá-se então o que se daria com uma narrativa da qual se truncasse frases ao acaso. Reunidos, os fragmentos que restassem, nenhuma significação racional apresentariam. Em suma, dentro em pouco, vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos, tão antigos como os que conheceis, mas que ainda ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, os sonhos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos são lembranças que a alma, inteiramente desprendida do corpo, conserva dessa outra vida de que eu ainda não há muito vos falava.